Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Eu estou dando boa noite, mas pode ser também bom dia, boa tarde, porque você pode assistir o programa na hora que lhe for mais conveniente. Ele fica lá no YouTube à sua disposição. E por falar em YouTube, já que estamos nós aqui e vocês também, eu já vou pedir para vocês irem lá e se inscreverem no nosso canal, quem não se inscreveu ainda. E, além de se inscrever, clica lá no sininho, porque vocês vão passar a receber todas as informações sobre os trabalhos, a atuação do Coletivo Alvorada. E olha, esse programa, o Toque do Coletivo Alvorada, é um dos 10 programas que o coletivo tem na web. Né? Então, tem programa dos diversos temas, enfim, vocês vão encontrar nos programas, neste e nos outros, muita coisa do interesse de vocês. E vocês sabem também que o Coletivo Alvorada faz uma série de ações, ações urbanas, festas, eventos, atuações, e no final do programa eu vou convidar vocês para duas dessas ações. Mas agora eu quero introduzir o tema desta quarta-feira. Olha, gente, todo mundo sabe que a saúde é o bem mais importante que cada um de nós tem. Não só a saúde nossa, que é muito cara para nós mesmos, mas também a saúde das pessoas que a gente gosta. Né? Então, quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando aqui no Brasil em quê? No SUS, no Sistema Único de Saúde, porque ele é a forma de saúde pública para todo mundo, né, e que garante, né, a nossa qualidade de vida também. Eu não sei se todos sabem, mas além, né, dos postos de saúde, das UPAs, dos hospitais filantrópicos, o SUS tem uma série de outras atividades e atuações. Por exemplo, em relação ao que a gente come, o SUS está fiscalizando isso. Né, a partir de parceiros. Né? O SUS está aí com o SAMU, né, que atende as pessoas, as emergências das pessoas aí nos acidentes e no que for necessário. Então, o SUS é fundamental. Nos governos progressistas de Lula e Dilma, o SUS avançou. Ele foi criado, né, a partir da Constituição de 1988, como vocês sabem, a Constituição Cidadã, e ele avançou bastante nesses dois governos. Mas, nos últimos tempos, né, especialmente a partir do golpe que derrubou a ex-presidenta Dilma Rousseff, o SUS vem enfrentando muitos problemas. Muitos, né? E o pior de tudo, né? Enfrentando problemas e conseguindo dar resultados positivos numa situação terrível, como, por exemplo, a pandemia. Vamos imaginar o que seria de nós se não fosse o SUS nesse período terrível de pandemia, que ainda não acabou. Né? O número de mortes diárias ainda está bastante alto, acima dos 200, e essa pandemia ainda está longe de ceder. E é o SUS que está aí firme. E quando a gente fala em SUS, nós estamos falando em todas as pessoas que trabalham nele, em torno dele e o apoiam. E é exatamente sobre esse apoio que nós vamos tratar hoje, num tema que talvez seja fundamental nesse momento, que é a realização de uma conferência, mas de uma conferência diferente, porque ela é realizada, convocada pela própria população. Então, uma conferência nacional, popular, em defesa do SUS, em defesa dessa saúde universal, gratuita para todos os brasileiros. E para falar sobre esse tema, a gente tem hoje aqui dois convidados, na verdade, é um convidado e uma convidada, que são pessoas que têm uma história de vida inteira em defesa da saúde pública brasileira. Né? Eu estou falando da professora Iole Gurgel Andrade e do professor Fausto Pereira. A Iola, eu falei Iole, está errado, é Iola, é Eli Iola, né? A professora Iola, ela é titular da Faculdade de Medicina da UFMG, a graduação dela é em economia, e ela é uma das pessoas que, enfim, a vida inteira dedicada a essa questão, e é uma das fundadoras da Frente em Defesa pela Vida, que tem um papel enorme, não só nessa conferência, que eles vão falar
bastante sobre isso aqui daqui a pouco, mas também todas as ações envolvendo o SUS e as melhorias necessárias e importantes para o SUS. E estou falando também no Fausto Pereira. O Fausto é médico sanitarista, ele foi gestor em saúde pública na Prefeitura de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, em Brasília, né, no Ministério da Saúde, e hoje ele é pesquisador da Fiocruz, que é o Instituto René Rachou, aqui em Belo Horizonte. Então, a Iola e o Fausto são os nossos convidados de hoje, eles já estão nos bastidores, e eu vou pedir para eles, por favor, entrarem aqui no nosso estúdio. Boa noite, Iola, tudo bem com você? Boa noite, Ângela. Prazer e honra tê-la aqui. Imagina. Boa noite, Fausto. Tudo bem? Boa noite, Ângela. Obrigado pelo convite. A gente que agradece em nome do Coletivo Alvorada. Olha, as pessoas estão muito preocupadas, né, com a situação da saúde, com a situação da saúde de cada um, né? Tem pandemia, tem, por outro lado, o atual governo cortando gastos, apertando, a gente está vendo os hospitais aí em situação difícil. Então, eu queria começar, então, pela Iola, pedindo para ela fazer uma radiografia da situação da saúde pública hoje no Brasil, para a gente poder caminhar para falar sobre a importância dessa conferência que vocês são copartícipes, vocês estão organizando e participando diretamente dela. Podemos começar assim, Iola? Podemos. Vou começando aqui, com certeza Fausto pode me ajudar muito, né, para fazer essa radiografia. Ele é médico e eu economista, mas eu acho que a gente, para fazer essa radiografia, era importante ir um pouco ao passado e pensar o que era o sistema de saúde antes da criação do SUS. Né? Até 1988, o Brasil tinha o sistema previdenciário. Então, os contribuintes da Previdência tinham cobertura, né, de aposentadorias, pensões e também assistência médica da Previdência. Né? Então, isso é muito importante de marcar na história, porque até 1988 só tinha acesso, realmente, à assistência médica, principalmente assistência médica especializada, né, a quem tinha carteira de trabalho assinada. Né? Quem não tinha carteira de trabalho assinada, ou seja, desempregados, trabalhadores rurais, autônomos, não tinham acesso à assistência da Previdência. Né? E, então, essa é a primeira ruptura que a criação do SUS faz. O SUS ele é criado como um sistema universal. O que isso quer dizer? Que todo cidadão brasileiro, né, e todo cidadão que estiver em território brasileiro é assistido pelo SUS. Ele tem direito a buscar assistência no sistema de saúde brasileiro. E isso mudou, né, fundamentalmente, o direito à saúde. Quer dizer, a saúde até então ela era um seguro, né, ligado à Previdência Social. A partir de 1988, com a criação do SUS, ela se torna um direito social. E está no artigo 196 da Constituição, que ela é um direito social de todo cidadão brasileiro e é um dever do Estado manter essa saúde com qualidade e com sustentabilidade em termos de financiamento e distribuição desses recursos por todo o país, né, para que todos tenham um acesso igual, né, de forma igual e integral, que possam ter acesso a todo tipo de assistência que seu sofrimento requer. Então, isso envolve níveis de tecnologias diferenciados, assim como também de assistência médica diferenciada. Né? E por isso que esse sistema foi evoluir para buscar uma organização, uma estruturação, né, de uma atenção básica, né, que a gente começou chamando atenção básica, mas no mundo todo se chama atenção primária, né, que é uma atenção mais simplificada e ambulatorial, né, que depois ela observa as necessidades que as pessoas que estão procurando as unidades básicas têm
e daí faz os encaminhamentos necessários e adequados para o tratamento de cada sofrimento, de cada doença, enfim. Assim como também ela está ali, né, as unidades básicas estão ali onde as pessoas moram, né? Inclusive, a atenção básica, mais tarde no Brasil, a partir dos anos 90, ela criou um profissional novo, né, que foi o agente comunitário de saúde, que é, inclusive, um morador, preferencialmente um morador daquele território onde estão as unidades básicas. Então, isso no sentido de fazer com que o sistema de saúde seja muito compreensivo, né, com a população que está ao redor dele. E eu gosto muito de fazer uma analogia que é muito interessante, né? Todos que já foram e quem não foi, eu convido para que conheçam uma unidade básica de saúde na sua região, no seu bairro, porque é um lugar democrático, né? As pessoas entram na unidade de saúde, né? Ela não é uma instituição como que você tem que se identificar na portaria, por exemplo, para entrar numa unidade de saúde. Ela é um espaço muito democrático, né? E para todos os cidadãos, em qualquer idade, em qualquer situação, no país inteiro, né? Então, hoje nós temos mais de 5.000 municípios organizados no sistema SUS, né? Que é um sistema que compreende a estruturação das ações do município, do Estado e do nível federal. É o que a gente chama de uma estrutura federativa, né? Ou interfederativa. Então, é preciso que haja uma sintonia entre esses 3 níveis para que a assistência chegue ao cidadão de forma oportuna, né? Adequada e com qualidade, né? Mas aí nós passamos a viver muitos problemas por causa disso, né? Esse sistema, quando ele foi criado, ele não teve de imediato, não foi contemplado imediatamente, apesar de estar muito bem descrito na Constituição, ele não foi contemplado com financiamento adequado, desde a saída lá nos 89. E isso trouxe uma série de problemas que a gente vai poder tocar aqui com mais detalhe daqui a pouco, né? Então, o SUS nasce com esse problema, né? A sociedade se mobilizou, conquistou o direito à saúde, né? Fez essa ruptura com o passado, no qual nem todos os brasileiros tinham assistência, mas, a partir daí, esse sistema passou a viver vários obstáculos para se estruturar na forma com que ele está anunciado na Constituição. Fausto, antes da gente entrar na questão propriamente, né, da Conferência Nacional Popular de Saúde, né, que vocês estão organizando, participando, eu queria também a sua avaliação sobre a situação do SUS hoje, porque a gente sabe que ele tem perdido recursos, tem enfrentado uma série de problemas, a Iola já mencionou alguns, não é? Então, e na sua avaliação? Bom, boa noite mais uma vez. Na verdade, quer dizer, além a construção do SUS trouxe essas questões que a Iola já colocou e também um conceito bastante ampliado, né, da questão da saúde no Brasil, né? Então, se incorporou no escopo de um sistema de saúde um conjunto de outras questões que estavam dispersas pelos outros ministérios ou mesmo não tinham quem encampasse, né, dentro de uma visão de saúde mais ampliada, né? Então, nós passamos também essa discussão toda de promoção, prevenção, de vigilância de ambientes de trabalho, vigilância de ambiente, a discussão dos agrotóxicos, quer dizer, um conjunto de questões também foram incorporadas como questões do SUS. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação hoje de como é que está o SUS, a gente tem que entender essa dimensão, né? Quer dizer, o SUS, além de todo o processo de assistência que a Iola já colocou, ele também ampliou, né, o conjunto das suas atribuições para um conjunto de outras atividades, né, que não são especificamente de assistência.
Então, quando você vai fazer uma análise hoje de como é que está os ataques que o SUS está passando, a Iola já falou um pouco da questão do financiamento, talvez essa seja a questão mais grave a partir do golpe e a implementação da emenda constitucional 95, né, que limita o gasto do governo ao gasto do ano anterior corrigido pela inflação. Se você for pensar isso para a saúde, isso significa um desfinanciamento, porque a saúde tem, para comprimir os custos da saúde, você tem tanto o envelhecimento da população, as novas doenças, como a discussão da incorporação de tecnológica, de novos medicamentos, novos equipamentos, que a população, que é o desenvolvimento da ciência e que todos deveriam ter acesso a eles. Então, é só se você for pensar no crescimento endógeno, mas por dentro, você já teria necessariamente um aumento dos gastos com saúde. Somado com a pandemia, com o pós-pandemia, etc., você claramente aponta que esse limite do gasto com saúde ao gasto do ano anterior corrigido pela inflação, ele implica no médio prazo e no longo prazo num desfinanciamento, na verdade, numa redução de recursos no per capita, porque a população vai crescendo, vai envelhecendo e vai adoecendo, né? Então, só por si só, isso já é uma catástrofe do ponto de vista de médio e longo prazo, ou seja, e congelou num patamar muito baixo, né? O Brasil tem um dos menores gastos públicos em saúde do mundo. Não um dos menores gastos em saúde do mundo, mas gasto público, sim. Nós não estamos abaixo dos Estados Unidos. O governo americano gasta mais com saúde pública do que o Brasil, o governo brasileiro. Parece uma contradição, né? Que é o centro do capitalismo, onde tudo é privado, e metade do gasto praticamente em saúde dos Estados Unidos é público, enquanto no Brasil é pouco mais de 40% do gasto é público. Então, são situações muito graves. Mas não só isso, né, que eu acho que gera essa crise para o SUS. Do outro lado também, você tem um ataque frontal a um conjunto de políticas, né? Então, quando você fala política, por exemplo, do desarmamento, quando você cria um estatuto da arma, uma forma de acesso da população ter mais acesso à arma, isso tem um impacto direto na área da saúde. Quando você muda as leis de trânsito, quando você flexibiliza, aumenta de 20 para 40 pontos na carteira de motorista. Parece que não, mas isso tem um impacto muito grande para a área da saúde. Quando você vai discutir a liberação de agrotóxico, né, e muda completamente a forma, e o Brasil hoje é o país que mais registra agrotóxico no mundo, de novo você tem um impacto muito importante para a área da saúde. Quando você ataca os critérios técnicos da Anvisa, né, para tentar, vamos chamar, formas mais flexíveis, mais heterodoxas de registro de medicamentos e outras questões, você está impactando a saúde. Então, na verdade, o governo Bolsonaro ele consegue atacar o SUS por todos os lados, né? Não é só ele ataca do ponto de vista econômico, mas ele ataca do ponto de vista da desconstrução de políticas regulatórias de fatores de risco, por exemplo, a área da saúde, controle do sal, controle da gordura trans, controle dos açúcares, por exemplo, desarmamento, como eu já coloquei, lei de trânsito, etc. Como ele ataca também políticas que foram construídas ao longo do tempo, né? A política de saúde mental antimanicomial, quer dizer, esse paciente da saúde mental ter acesso a um tratamento fora do manicômio, fora da prisão, né? E a hora que ele volta com financiar eletrochoque, financiar comunidades terapêuticas, ele está desmantelando. Quando você não se alinha à Arábia Saudita e outros países na discussão dos direitos sexuais e reprodutivos, você ataca de novo o SUS na construção de uma política de atenção à mulher, né? E na mesma discussão da questão do aborto, né? Então, na verdade, eu diria que é um ataque sistêmico, né? Ele vem por todos os lados, tanto do ponto de vista econômico, como de desconstrução de políticas que geraram e duraram muitos anos. E isso tem um reflexo imediato, que é o Brasil está perdendo na corrida pela melhoria dos seus indicadores. Enquanto nós tivemos uma melhoria da expectativa de vida ao longo de praticamente 3 décadas, nós temos agora uma estagnação, quando não uma queda da expectativa de vida. Mortalidade infantil, você vinha numa tendência de quedas constante, você estabiliza num patamar ainda de 2 dígitos a mortalidade infantil brasileira. A mortalidade materna, a mesma coisa. A questão da saúde indígena, o êxito do nosso Programa Nacional de Imunização, né? Porque uma coisa é você discutir, você não conseguir dar a vacina, e outra coisa é você ir contra as vacinas, né? Isso tem um efeito
de médio e longo prazo também devastador sobre a questão da organização do sistema. Então, eu diria que, desde o golpe, nós sofremos um ataque sistêmico ao SUS, né, e aos seus princípios mais basilares. Eu acho que isso eu diria que o golpe, em várias questões, ele tinha objetivos muito claros. Eu acho que na questão da saúde, talvez a fala mais sintomática seja quando o ex-ministro Ricardo Barros, que hoje é líder do governo Bolsonaro, também disse que o SUS não cabia no recurso que estava disponível, então era preciso limitar o SUS. Do ponto de vista constitucional, isso não aconteceu, mas do ponto de vista da operação da política, da implantação, com certeza isso vem sofrendo desde esse período, com vários ministros, né? Trocou de ministro várias vezes aí durante esse período, mas todos eles com essa característica de desconstrução de políticas e colocando o SUS realmente numa situação muito difícil, que, de alguma forma, ou de todas as formas, é o que embasa também a própria discussão da Conferência Nacional, que nós estamos organizando no Brasil. Lola, tanto você quanto o Fausto traçaram, né, um panorama, um pano de fundo mesmo, né, que é o que, enfim, que levou vocês a estar nesse trabalho, né, intensíssimo pela realização dessa conferência, né? E a gente sabe que conferências nacionais de saúde no Brasil já aconteceram várias ao longo da nossa história, mas me parece, aí você me corrige se eu estiver errada, que essa é a primeira conferência livre, né? Envolvendo essa questão da saúde e o SUS. É isso mesmo? Fala um pouquinho para a gente sobre essa conferência que acontecerá a etapa de Minas Gerais no próximo dia 16, não é? Sim. Nós vamos em Minas Gerais realizar no dia 16, de 8h30 a 13h, na Faculdade de Medicina. Essa é a etapa mineira. E a etapa nacional, a Conferência Nacional, é no dia 5 de agosto, em São Paulo, durante todo o dia, né? Então, na verdade, essa conferência é a expressão, vamos dizer assim, da resistência que nós conseguimos e tivemos que fazer ao longo da pandemia contra os ataques, né, que foram perpetrados contra o SUS como sistema de saúde, para reagir, né, a tempo e com qualidade durante a pandemia. Né? O ataque que o governo federal fez a ponto de militarizar o Ministério da Saúde e quebrar os pactos, né, entre o nível federal, estados e municípios no enfrentamento da pandemia, gerou anomalias do tipo o STF ter que decidir que municípios e estados podiam tomar medidas de isolamento, né, naquele momento da primeira e segunda ondas da pandemia, em agravo, vamos dizer assim, apesar do governo federal não tomar essa iniciativa, né? Então, nós vimos, durante a pandemia, o nível federal, que é fundamental para que o sistema federativo funcione, ser completamente embargado, né? Todo mundo viu a questão da vacinação, mas não viu o dia a dia do que é o reflexo da negativa, né, ou da saída do nível federal, da responsabilidade de coordenação e indução de ações, né, e práticas dentro de todo o sistema, um sistema imenso como é o sistema brasileiro, com mais de 5.000 municípios, para ver o que foi o grau de consequências do que aconteceu durante a pandemia com a posição negacionista, de um lado, mas, ao mesmo tempo, também uma posição de destruição, de desmonte, que jogou o tempo todo no desmonte dos mecanismos que o SUS tem para atuar, que são mecanismos de pactuação, né, e de coalizão dos 3 níveis de Estado. Né? Então, isso é muito importante, e isso nos chamou atenção na pandemia, naquele desespero que a gente viveu, né, nos primeiros momentos. A gente se juntou a algumas entidades, e eu cito um manifesto que a CNBB, a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Comissão Arnes fizeram logo
quando foi decretado o estado de emergência no Brasil, e ainda todo mundo desorientado, o presidente falando que era uma gripezinha, e eles fizeram um manifesto muito incisivo, né? E o manifesto chamava-se Em Defesa da Vida. E nós, entidades, aí estou falando a respeito da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, duas entidades que participaram da criação do SUS, lá nos anos 70 e 80, juntamente com a Sociedade Brasileira de Bioética, Rede Unida e o próprio Conselho Nacional de Saúde, nos juntamos procurando nos unir a essa expressão que essas entidades tinham dado, né, de alarme naquele momento da pandemia, e começamos, né, essas entidades todas participam do Conselho Nacional de Saúde e, portanto, começamos, então, a nos juntar, né? Fizemos um primeiro esforço de análise da pandemia e elaboramos um plano de enfrentamento da pandemia com cerca de 70 recomendações que foi entregue para todas as autoridades, né, do Ministério da Saúde, à área do Judiciário, ao Legislativo, e acabou tendo um papel importante essa avaliação, esse diagnóstico e as propostas também no momento da CPI, né, para a bancada que questionar, né, e ter uma linha de questionamentos à conduta do governo federal na pandemia. E, então, desde então, a gente construiu essa unidade, né? Um coletivo em que a gente não tira nada por votação, são sempre construção de consensos. E, então, pensamos exatamente, porque a Conferência Ordinária de Saúde, né, que se realiza desde os anos 50, né, ela se realizaria em 23. Então, nós pensamos em trazer para 2022 um convite, né, a mobilização de toda a sociedade para pensar o SUS, né, exatamente porque foi durante a pandemia que muitos segmentos da sociedade, pela primeira vez, pisaram numa unidade básica de saúde e puderam ver, né, a força, a potência que o SUS representa, né? Então, nós queremos que todo mundo saiba que o SUS não é só um posto de saúde, uma unidade básica. O SUS ele é responsável, por exemplo, pelos transplantes no país, né? Até muito pouco tempo, os planos de saúde não cobriam transplante renal, por exemplo, né? Não cobriam assistência do doente crônico renal. Até hoje, mais de 90% do doente crônico renal que precisa de hemodiálise 3 vezes por semana, ele faz uma clínica particular, mas quem paga o procedimento é o SUS, né? Então, o SUS, até indo no sentido do que o Faustinho falava, o SUS aplica, né, um conceito de saúde ampliado, né? Então, a saúde não são apenas alguns procedimentos, como a gente vê, inclusive, em muitos países do mundo, né? Aqui, nós tentamos construir um sistema com base num conceito ampliado de saúde. Então, ele atende das necessidades básicas às necessidades mais pesadas, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico, das doenças crônicas, né? Então, o transplante é o procedimento, talvez, mais custoso, mais caro, né? Dentro de uma visão de procedimentos clínicos, né? E de utilização de tecnologias que a gente tem. E o SUS faz isso. Então, é preciso que a sociedade saiba que esse sistema não é um sistema qualquer, não é um sistema de pobres, né? Na verdade, a gente assiste, Ângela, uma coisa muito interessante que muitos pesquisadores já trabalharam, essa ideia de que os planos de saúde, eles muitas vezes jogam o paciente para dentro da rede SUS, para sair de um procedimento caro. Então, ou por uma negativa de atendimento, ou mesmo nos procedimentos, conforme
onde o paciente, né, que é cliente de um plano de saúde, entrou, o plano deixa correr, né? Apesar de ter se criado uma legislação que diz do ressarcimento, da obrigação dos planos ressarcirem o SUS, né, pelos procedimentos que clientes de planos recebem na rede pública, esse procedimento ele nunca ficou em pé, né? Até hoje a gente olha aí, eu tenho uma aluna mesmo, outro dia eu e Faustinho também participamos de uma avaliação de um trabalho com esse objetivo. É impressionante, assim, se olhar hoje, as grandes operadoras, inclusive novas no mercado, como a Apvida, são grandes devedores do SUS, né? Sistematicamente deixam que os clientes do plano sejam atendidos no SUS, né? E com isso aumentam, com certeza, suas margens de lucro. Esse ponto, né, do setor privado e do setor público, Anja, acho que era importante também a gente conversar um pouco mais aqui, né? Porque também, se o financiamento é um dos gargalos do SUS, do outro está o setor privado, né? Um sistema que tem um sistema público que tem um setor privado com o peso que tem o setor privado no Brasil, isso virou um problema para o SUS, né? Para a consolidação e aperfeiçoamento do SUS. Então, a gente precisa tratar disso aqui também, sabe? Uhum. Ok. Fausto, aceitando, né, a provocação muito correta da Iola, né, essa questão do financiamento, essa questão dos planos de saúde, né, como que vocês estudaram, estão aprofundando, enfim, como vocês estão vendo possibilidades para enfrentar essa questão, porque é uma questão para ser enfrentada mesmo, né? Eu acho que nós estamos defendendo e pleiteando aí para as plataformas políticas dos candidatos, inclusive agora em 2022, um certo compromisso de nós mudarmos o curso dessa questão da história do financiamento no Brasil, né? Saiu um trabalho ontem, inclusive, e de um lugar absolutamente insuspeito, que é o pessoal lá do Armínio Fraga, né, do Instituto do IEPS, que mostra isso. Quer dizer, até 2012 nós tivemos um crescimento real per capita, do gasto per capita com saúde no Brasil, gasto público, né? De novo, voltando para a questão do gasto público. E de 2012 para cá, depois nós tivemos um período de estabilização e depois uma queda no valor do gasto per capita, ou seja, o que os governos gastam para atender, para organizar um sistema para cada cidadão. Esse é o sentido do gasto per capita, né? É o conjunto dos gastos dos municípios, estados da União, dividido pela população brasileira. Esse valor ele vinha crescendo até 2012, depois nós tivemos um período de estabilização em 13, 14, e de 15 para cá ele vem em queda. Então, o que nós estamos procurando é que os candidatos assumam o compromisso de reverter essa questão. Nós sabemos que não existe milagre, né? Que não vai ser em 2023 que nós vamos estar o país no mesmo nível de gasto público da Inglaterra, da Suécia, da França, que tem sistemas que tem da Espanha, gastos públicos aí entre 70%, 80% e em alguns casos até 90% do gasto é um gasto público. Por que a gente fala isso de gasto público e gasto privado? É importante a gente falar, porque quando você fala que o gasto é privado, você já tem, por natureza, uma iniquidade, né? uma desigualdade no acesso. Quem tem mais dinheiro vai ter acesso a um sistema melhor. Então, quando você fala assim, o gasto é privado, não é demonização do gasto privado, é porque o gasto privado, claramente, ele é iníquo, ele é desigual, né? Quem tem mais vai gastar mais, vai ter um acesso a um sistema de saúde melhor. Quem tem menos vai gastar menos, vai ter um acesso a um sistema. Isso revertido em assistência farmacêutica, em acesso a serviços, é de uma crueldade, é de uma desumanidade muito grande. Então, o que nós estamos pleiteando nas plataformas das candidaturas é que se aponte uma perspectiva de reversão desse quadro, que nós tenhamos aportes públicos para organizar um sistema público de saúde no Brasil adequado para um sistema universal. Isso significa
nós caminharmos aí, porque hoje em torno nós estamos com 3,8%, 3,7% do PIB brasileiro como gasto público, nós achamos que é possível chegar em 6%, 7% do gasto público, como gasto público, né, do PIB, para organizar o sistema de saúde no Brasil, numa perspectiva de crescimento, não é, como eu te falei, não é um milagre que em 2023 nós vamos dobrar os recursos públicos na área da saúde, isso não, ninguém acredita muito nisso. Isso de um lado. Do outro, nós, com essa questão dos planos de saúde, o Brasil é um país que faz o Robin Hood às avessas, né? Ele tira dos pobres para dar para os ricos. A renúncia fiscal, por exemplo, é claramente esse fator, né? Você deixa de cobrar impostos dos indivíduos, das pessoas, permite que elas abatam no imposto de renda de pessoa física ou que as empresas abatam no imposto de renda da pessoa jurídica, e mais um conjunto de outros incentivos de renúncia fiscal. Quando você abre mão de recursos, que é o chamado, tecnicamente, gasto tributário, até a palavra é feia, quando você abre mão de arrecadar para a coletividade, para beneficiar alguns indivíduos, é claramente uma lei, é o Robin Hood às avessas, né? Eu estou tirando dos pobres para dar para os ricos. O Brasil, de novo, está fazendo um pouco isso, né? Agora com a Petrobras e com outras medidas, né? O Brasil tem... A elite brasileira ela é claramente... ela era claramente adepta da elite inglesa lá da história do Robin Hood, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Então, os planos, além desses incentivos de renúncia que eles têm, isso que a Iola já colocou do ponto de vista do ressarcimento, de utilizar a rede do SUS, eles são muito mal regulados, vamos chamar, eles são muito mal monitorados, eles são muito mal fiscalizados pelo governo, né? Um governo que fiscalizasse minimamente não teria acontecido um caso como o da Prevent Senior o ano passado, né? Tem um plano de saúde em que tem uma mortalidade 3, 4 vezes maior do que a média do setor público ou do setor privado, um plano que falseia pesquisas científicas, e a agência reguladora só vai descobrir isso depois que isso explode, né? Quer dizer, mostra que ela não tem capacidade de monitoramento, não tem capacidade de acompanhamento. A mesma coisa aconteceu agora no final do ano com a transferência da carteira da United, né, que é aquela empresa americana que comprou a Mil, né? Primeiro ela pegou os planos individuais dela e segregou, separou, a agência permitiu. Depois ela pegou 300 e tantos mil beneficiários de planos individuais e transferiu para uma empresa de fundo de quintal, criada no ano passado, e aí de novo a agência permitiu. Quer dizer, mostra que também é uma fiscalização muito mal feita. Então, os planos de saúde, na verdade, no Brasil, eles têm renúncia fiscal, utilizam-se do SUS para atender os seus pacientes e são mal fiscalizados. Então, assim, do ponto de vista, é quase que não seria uma tempestade perfeita, né? Seria um mar perfeito, né? Um céu de brigadeiro para operar. Por isso que nós estamos vendo no Brasil, nesse momento, quase que um cataclisma do ponto de vista de fusões e aquisições. Todo dia você tem uma grande operadora comprando a outra, comprando... Agora o laboratório Fleury comprou o Hermes Pardini, né, aqui de Minas, né, o nosso laboratório mãe aqui foi comprado agora pelo Fleury, mas aqui várias operadoras de Minas Gerais foram compradas pela Apvida, pela Notre Dame Intermédica, a Redditor se fundiu com a Sul América. Então, assim, é uma polvorosa do ponto de vista do mercado privado que mostra que tem algum problema, que alguma coisa está... Ou isso é uma grande bolha, ou então é um mercado absolutamente pujante e que está tendo um nível de fiscalização e de acompanhamento muito baixo por parte do governo brasileiro. Então, eu acho que essa questão da relação com o setor privado é uma questão que merece ser analisada sobre vários aspectos, porque ela, de várias formas, os vasos comunicantes, que a gente chama entre o setor público e o setor privado, estão todos drenando para um lado só, né? Então, eu acho que é um pouco dessa questão. E tomando a liberdade que Fausto foi, inclusive, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? E foi um tempo diferente, né, que a gente teve. Fausto fez esforços numa direção bastante diferente de tratamento, né, dos planos, da regulação dos planos de saúde. Mas, aproveitando, então, isso que Fausto disse, a gente precisa... Porque o que acontece, Ângela? Né? Se a gente lembrar por exemplo, o Ricardo Barros, quando foi ministro, o que ele queria fazer?
ele queria criar os chamados planos acessíveis. O que era isso? Um plano de cobertura limitada, né? Você tem lá uma consulta com o médico generalista e na hora que você precisasse de um especialista, você tinha que correr para o outro lado, né? Mas esse plano acessível, ele praticamente, a gente teve uma leitura, né, Fausto, de que esse plano ele tinha um alvo que era atingir o SUS. Então, ao invés, né, já que, né, na televisão todo dia você está ouvindo falar que o SUS tem fila de espera, o que você vai querer ter? Um plano que o governo vai te ajudar a comprar um plano acessível. Né? Então, nós vivíamos à beira de ter, no governo, no mandato do Ricardo Barros, uma investida muito perigosa de expansão dos planos de saúde, sem, igual o Faustinho falou, sem regulação, né, sobre a qualidade e sobre a responsabilidade da assistência, de fato, à saúde das pessoas, né, com um ímpeto de substituição, né, de fazer com que esses planos acessíveis concorressem com o SUS. Né? Iola, nessa questão da regulação, me parece que aconteceu, né, nesse período mais recente, né, não na época que o Fausto esteve lá, mas uma certa colonização, para não dizer uma total colonização, dos agentes reguladores e fiscalizadores pelos próprios interesses privados. Né? Isso aconteceu em outras agências reguladoras também. Eu acho que na área da saúde isso é bem evidente, né, que esteja acontecendo. Né? Os planos hoje eles não querem os idosos. O plano não quer o idoso. E isso está lá na lei de 98, né, de que você não pode cobrar do idoso mais do que 6 vezes de quem está entrando, um jovem que está entrando no plano. Né? Então, o tempo todo eles querem bombardear essa limitação. Né? E, ao mesmo tempo, se tiver alguma coisa parecida com um plano do governo que herde os idosos, os planos vão ficar muito satisfeitos. Isso também já passou pelos gabinetes, pelas mesas, né, desses ministérios anteriores aí, a criação de um plano que fosse cobrir o idoso. Né? Porque o que acontece, Ângela, é que hoje nós temos, 2020, o último dado, 47 milhões de pessoas no Brasil têm planos de saúde. Só que, ao longo da história, nós acostumamos a pensar que plano de saúde é um plano que a família tem, né? Pensando exatamente no idoso. Né? Não é verdade. Né? Cerca de 9 milhões de pessoas apenas no Brasil têm plano familiar. O resto, até chegar a 47 milhões de pessoas, são planos vinculados ao emprego. São planos estabelecidos não entre as pessoas e o plano de saúde, a operadora, mas as empresas empregadoras e as operadoras de plano de saúde. São chamados planos coletivos. Né? E aí, isso que Faustinho falou, aí é lei da selva, entendeu? Porque eles não têm regulação. Esse contrato de empresas e operadoras de plano de saúde, ele é muito desguarnecido de qualquer regulação. E a gente sabe que, por exemplo, os preços, por exemplo, que no caso do familiar, a ANS, de alguma forma, estabelece, nos planos coletivos, o contrato é resolvido entre a empresa e o plano, e a operadora de plano de saúde. Né? Então, isso acaba gerando várias consequências. Né? O empregado, por exemplo, quando sai da empresa, não consegue mais pagar o plano, porque ele ou está desempregado, ou o custo para ele pagar sozinho é impossível. Né? Então, esse setor ele está pressionando muito, vamos dizer, os bastidores, né, do financiamento do SUS. Porque se eles ganharem essa parada de fazer com que, ao invés do investimento ser na qualificação do SUS, o governo trabalhe com a abertura de planos baratinhos, né, pagos pelo governo e pelas pessoas, eles vão conseguir realmente fazer um estrago no sistema público muito grande. Né? Então, a gente precisa, de fato, falar disso, porque é isso que Fausto falou. Hoje,
o gasto em saúde no Brasil, ele significa 9,6% do PIB. Essa é a última apuração feita pelo IBGE, correspondente a 2019, antes da pandemia, né? Esses gastos aumentaram aí com a pandemia. Dos 9,6%, Ângela, apenas 3,8% é público, 5,8% é privado, ou seja, a maior parte do gasto em saúde no Brasil está voltado praticamente para pouco mais de 20% da população. Está certo? Uhum. Não está certo, né? Não está certo, claro. Está errado, né? Mas é o que está acontecendo, né? Uhum. Isso. Fausto, exatamente esses números, né, que a Iola traz são números duros, preocupantes, né? Quer dizer, e a gente não vê isso na mídia, essas questões não são tematizadas, não são discutidas. A gente está aí, há menos de 3 meses de uma eleição importantíssima, né? Para presidente da República, governadores, uma parcela do Senado, deputados, e essas questões não estão em pauta, né? E a gente sabe que uma das questões, né, que a conferência que vocês estão articulando e vai acontecer, né, vai fazer, é entregar uma série de propostas, né, na área da saúde para os candidatos à presidência da República. Eu pergunto, isso vai acontecer também aqui no âmbito de Minas Gerais? Porque a gente sabe que o SUS ele é financiado pelo governo federal, mas também por estados e municípios, não é? Como é que vocês estão pretendendo fazer essas entregas de propostas? Então, acho que foi bom porque aí a gente retoma, só para tentar retomar um pouco então essa questão da conferência. Nós temos uma conferência, então, as conferências ordinárias do SUS, ou previstas na legislação, elas são quadrienais, né? Então, nós temos uma conferência programada para 2023, já convocada pelo Conselho Nacional de Saúde. No entanto, a própria Frente pela Vida, como a Iola já colocou, entendeu que esse processo de mobilização todo que aconteceu em torno da questão da pandemia, da elaboração de um documento, de assessoria da CPI e da própria crise do SUS, justificavam a realização de uma conferência de caráter diferente, mas também que tivesse essa contemporaneidade, né? Não dá para esperar o ano que vem para se fazer uma conferência frente à crise e frente ao debate que o país atravessa nesse momento, de que sistema de saúde ele quer e de como pautar isso nas próprias candidaturas, no próprio processo eleitoral. Por isso que a Frente pela Vida lançou em 7 de abril, né, que foi o Dia do Mundial da Saúde, a realização da Conferência Nacional, que vai se dar em 5 de agosto, em São Paulo, e estimulou a reprodução e outros formatos de organização, como ela é livre, né, várias possibilidades e vários formatos de mobilização pelo país afora. E nós optamos aqui em Minas, através de várias entidades, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o Sindisaúde, o Sindibel, a Associação dos Professores da Universidade, vários sindicatos, movimentos sociais. Nós trabalhamos na organização da Conferência Nacional e a realização de uma conferência mineira, né, uma conferência regional. Está marcada, então, para o dia 16 de julho, no próximo, sem ser esse sábado agora, no outro, na Faculdade de Medicina da UFMG, no auditório da Faculdade de Medicina, das 8h30 às 13 horas. Ela vai ter um caráter híbrido, né? Ela vai ter um momento presencial e vai ter um momento, e vai ser transmitida. Então, as pessoas vão poder participar também nos seus municípios, organizando eventos coletivos para participar da conferência, ou mesmo em casa, acompanhando o processo da conferência e tal. Então, vai ser uma conferência com essa característica. A Conferência Nacional também vai ser uma conferência híbrida, né? Vai ter também essa característica. E a ideia nossa aqui em Minas também, a semelhança da Conferência Nacional, que está trabalhando um documento a ser apresentado às candidaturas, nós também estamos trabalhando na ideia de construir um documento, estamos construindo um documento aqui para Minas Gerais. Essa é a ideia, um documento que tente abordar, ou que aborda, esses conjuntos de desafios na implantação do SUS nacional
e do SUS local, né? O SUS em Minas tem várias, ele reproduz de alguma forma essas características e essas questões todas que nós colocamos no âmbito nacional. Também nós tivemos problemas graves durante a pandemia de descoordenação, de participação do governo do estado, né? Desde um mastodonte que foi construído ali na Gameleira que nunca internou ninguém, né? O chamado hospital de campanha, até a absoluta omissão da FUNED, né, da Fundação Ezequiel Dias, na política de introdução de novas vacinas no Brasil, enquanto você teve exemplos como o Butantan, a Fiocruz, que responderam à necessidade, nós tivemos, não por questão dos trabalhadores da FUNED ou pela instituição, mas pela própria posição do governo do Estado. Então, e também no processo de descoordenação, um governo que deixou os municípios no salve-se quem puder, ao Deus dará, cada município fez uma política de um jeito. Então, quer dizer, dizem que Minas espelha o Brasil, né, em vários aspectos, e infelizmente nesse também o governo Zema acabou se alinhando ao governo Bolsonaro, talvez não com a contundência, né, do Bolsonaro, porque o Zema é um interiorano de Minas, é um pouco mais discreto, mas do ponto de vista do resultado é basicamente o mesmo, né? Então nós também estamos trabalhando nessa ideia de construir. E numa perspectiva, Angela, muito complexa, né? Porque você imagina, nós estamos trabalhando com a política de financiamento do SUS, fala que em 12% da receita dos estados, né, para o SUS. Você imagina, com o estado de Minas agora reduzindo o ICMS da gasolina, da eletricidade, quer dizer, de novo Robin Hood às avessas, né? Abrindo mão de um conjunto de arrecadação, 12% de 100 é 12, mas 12% de 80 vai ser, ou de 60, né, é muito menos. Então, essa que é a lógica que está empurrando as políticas públicas brasileiras também, quando o Estado vai abrindo mão, o Estado, no sentido amplo, vai abrindo mão de um conjunto de arrecadações, né, que favorecem a quem quando ele abre mão desse conjunto de arrecadações? Certamente não são os mais pobres, né? Não são os mais pobres que estão sendo beneficiados com essa isenção com essa renúncia de arrecadação. Eles vão ser, na verdade, os prejudicados quando as políticas públicas não puderem ser implementadas. Então, na verdade, a Conferência Mineira, ela também trabalha nessa perspectiva de produção de documento e de tentar pautar as candidaturas no sentido de uma política de saúde condizente aí com as necessidades da população do Estado. Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando e vendo se a gente consegue fazer uma conferência o mais representativa possível para exatamente demonstrar a força, a capacidade que os defensores do SUS e que essa política pública tem de impactar a vida das pessoas. Uhum, exato. Iola, a gente está vendo, né, nessa política de Robin Hood às avessas, né, como que existe também uma campanha por parte de setores do empresariado no sentido do imposto zero, o imposto é uma coisa ruim, né? Dia sem imposto e tal, e tem uma visão estimulada e estreita na sociedade que esse negócio de pagar imposto é muito ruim. E aí as pessoas não olham um lado, mas não olham o outro, né? Quer dizer, como funcionar, né, políticas públicas consistentes e fundamentais, como, por exemplo, o SUS, sem impostos adequados. Nesse sentido, eu te pergunto, né, como resolver essa questão, né, num contexto em que as pessoas querem desavisadamente, né, ou equivocadamente pagar imposto zero ou quase nada, mas querem também atendimento de qualidade em termos de políticas públicas. Tem solução para isso? Foi muito bom você fazer essa pergunta, Ângela, porque eu não gostaria de sair daqui sem falar dessa questão. Que não é falso, a gente precisa voltar, vamos dizer, qualquer concepção de SUS e de proteção e de direito social que está na Constituição. É uma concepção que é chamada de seguridade social, né? O artigo 198 da Constituição
ele diz que o direito à saúde, à previdência social e à assistência social, então esse tripé, ele compõe o sistema de seguridade social, que vai passar a ser financiado, né, pela contribuição do empregado e empregador e por outras fontes que a própria Constituição criou. Olha só, quer dizer, naquele momento viu-se já o perigo de deixar desguarnecido o que seria o financiamento da previdência, da saúde e da assistência no país que estava, né, voltando à democracia. E então foram criados impostos, que na verdade são chamados de taxas, né, de contribuições sociais, que tem dois muito importantes até hoje, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas financeiras, principalmente, e a contribuição sobre o faturamento de empresas, que é chamado COFINS. Junto com a contribuição de empregados e empregadores, essas fontes elas geram hoje algo em torno de 800, 900 bilhões, que seriam dedicados a financiar a previdência, saúde e assistência. Tá? O que aconteceu desde a Constituição? É que esse orçamento ele nunca teve transparência, nunca a sociedade conheceu, ele não é debatido no Congresso quando se discute a lei de diretrizes orçamentárias, há o orçamento anual, né? Tudo parece que só existe um orçamento, que é o orçamento fiscal da União, mas a União tem também um orçamento da Seguridade Social. E o que aconteceu desde 88 é que sucessivos governos vieram botando a sua cunha nesse orçamento. Primeiro, fazendo o quê? Desvinculando, porque outra coisa importante que está na Constituição que nós não podemos perder de vista, ela vincula esses recursos da Seguridade Social ao gasto em saúde, previdência e assistência. Então, para tirar esse dinheiro dessa função constitucional, o governo tem que mudar a Constituição, tem que sair com uma PEC, votar a PEC e emendar a Constituição para botar a mão. E é isso que vem sendo feito. Por exemplo, desde 94, é votado de 5 em 5 anos no Congresso a chamada desvinculação de recursos da União, que era de 20% até 2016. Então, do orçamento da Seguridade Social, grosso modo, tem algumas tecnicalidades que não vale a pena entrar aqui, mas 20% iria para a mão do governo, para o Tesouro Nacional gastar no que quisesse, e a gente já sabe que não é bem o que quisesse, mas o que devesse, que é o pagamento de juros da dívida. Lá atrás era juros da dívida externa, agora juros da dívida interna. Né? E veja bem, são, então, 34 anos, praticamente, de desvinculação de 20%, que veio até 2016. Em 2016, o Congresso votou naquele ano, que votou-se, né, desde a queda da Dilma, o golpe, e a EC 95 e outras barbaridades, também votou de aumentar essa desvinculação de 20% para 30%. Então, hoje, 30% do orçamento da Seguridade ele é desviado do gasto em saúde, previdência e assistência para as mãos do governo. Né? Só para se ter uma ideia, né, o cálculo de 8 anos dessa desvinculação entre 2008 e 2016 representou 698,7 bilhões. Nossa. Que foram para a mão do governo e que poderiam estar melhorando, ampliando e consolidando a previdência, a saúde e a assistência nesse país, sabe? Então, isso, olha só a dificuldade, daí a importância dessa conferência, né? Da gente estar aqui podendo falar com esses coletivos simpáticos, que é o Alvorada, até para chamá-los também para engrossar conosco essa mobilização em defesa da saúde, sabe? Cabe na conferência a participação de todas as organizações sociais, todos os movimentos, né? É um movimento de cidadania, vamos dizer assim, nesse momento, para levantar essa bandeira do SUS. Então, eu queria muito falar disso,
que o que acontece? Se esses impostos, se esse orçamento da Seguridade, Ângela, tivesse, ao longo desses últimos 30 anos, de fato, sido aplicado nessas políticas, com certeza nós teríamos uma qualidade, né, de um sistema de saúde, de direitos previdenciários, a própria assistência social, né, que só veio a acontecer de fato a partir dos governos democráticos, né, nós teríamos um outro quadro, né, talvez uma coisa parecida com o que a gente vai num país desenvolvido e vê, né, o que é a cidadania num país desenvolvido. Eu acho que nós podíamos ter isso aqui, não tivesse sido, né, sabotado esse orçamento. Então, é outra coisa que nós estamos brigando, né, para que esse aumento do financiamento, por exemplo, se põe fim a esses 30%, imediatamente, Faustinho, a gente tem um dinheiro disponível para aumentar o gasto em saúde. Uhum. E o povo pode saber que aí o imposto ele vai ser bem empregado, e isso muda, isso pode ser, né, Ângela, educativo, no sentido de mudar essa relação né, das pessoas acharem que estão sendo prejudicadas ao pagar o imposto, porque elas não têm a retribuição disso. E isso é muito importante, é uma regra de vida em sociedade, né, que é a base para o direito à cidadania. Né? É que todos contribuam, os que têm mais contribuam mais, para isso nós vamos precisar encarar uma reforma tributária, com certeza, né? Mas para que todos tenham direitos iguais. Então, o direito igual é a única forma de fazer com que o imposto seja compreendido, seja bem visto e que as pessoas vejam, né, sintam felicidade em contribuir para um fundo público, porque o direito é de qualidade e é igual para todos. Eu acho só essa saída, só temos essa saída. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas, infelizmente, né, Iola, esse tipo de discussão, essas questões, elas não aparecem na mídia, elas não são mídia corporativa, não são tematizadas, enquanto essas outras questões, né, que beiram a banalização, né, não, vamos fazer o dia sem imposto, etc, etc. Então, né? Mas eu queria perguntar para o Fausto sobre a questão específica do Covid. Né? A gente está ainda numa pandemia, né? Ela está longe de acabar, apesar de que Bolsonaro tentou acabá-la por decreto, né? Coisa que realmente. Ele tentou não deixar ela nem começar, né? Mas o vírus não. O vírus é diferentemente do Pazuello, que o Bolsonaro mandava, ele obedecia, o vírus não obedeceu ao Bolsonaro. Verdade. A gente está rindo, mas assim, é lamentável, né? Lamentável uma situação feito essa. Mas, enfim, fala um pouco, né, sobre a importância do SUS, que muita gente sabe, mas muita gente não sabe também, nessa pandemia. Se o SUS, enfim, o que a gente teria virado? Não, essa é uma questão muito importante, porque, na verdade, se dependesse da condução do governo federal e de alguns governos estaduais, notadamente, por exemplo, de Minas, nós já tivemos um desempenho muito ruim na questão da pandemia. Né? Não é à toa que nós estamos ainda com mais de 670 mil óbitos no Brasil, e então nós imagino que se com tudo que o governo federal fez e alguns governos estaduais, ou não fez, né? Mas no caso do governo federal é mais grave ainda, né? Não é que é só que ele não fez, ele atuou contra, né? Então eu acho que para o SUS isso é uma questão muito grave, porque o SUS ele pressupõe essa questão da coordenação, né? O pressuposto do SUS, quando ele foi criado como um sistema único, regionalizado, hierarquizado, com comando único em cada esfera de governo, ele pressupõe um processo de articulação, de coordenação. Então, quando você tem um dos entes, ou mais de um dos entes, atuando de forma dissonante, isso traz uma repercussão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, também do outro lado, primeiro pelo processo histórico de construção, né? Também não é milagre, né? Não é que o Dória acordou de manhã e falou, olha, agora o Butantan vai fazer vacina.
Ou a Anísia, por mais que, né, da minha presidente, meu presidente, levantou de manhã e falou: a Fiocruz vai produzir vacina. Não é isso, é porque são plantas e são instituições que receberam aporte e foram preparadas durante um grande período, né, que já produziam vacina contra a febre amarela, contra a meningite, contra a gripe, né, contra a tuberculose, várias vacinas já eram produzidas nessas O plantas. Brasil tem um belo histórico, né, na área de Isso, vacinas. exatamente. Então, então, esse é um lado, né, que o SUS mostrou a sua vitalidade, né, que um dos poucos países do mundo que conseguiram, apesar dos pesares, apesar das dificuldades todas postas pelo governo federal, você tem instituições sólidas e capazes de, tecnicamente, inclusive, de produção de uma grande quantidade de vacina, né? Então, esse é um fator que diferenciou o SUS no mundo, né? Segundo, a nossa capacidade de vacinação, né? O país também tem uma tradição de um Programa Nacional de Imunização muito vitorioso, apesar de estar sendo fortemente torpedeado desde o golpe. Eu não sei, ninguém tem muita memória disso, mas no segundo ano do golpe foram retirados 600 milhões de reais da Fiocruz para a produção de vacina. Isso teve repercussão, não sei se você se lembra, transformar a dose da vacina de febre amarela em 10, né? Você dividir, fracionar a dose, né? Não vacinar de tuberculose todos os dias, passou a ter dia agendado para vacinar a criança contra a tuberculose nos centros de saúde, tudo isso por falta de insumos. Mas a hora que teve insumo e teve capacidade, nós conseguimos vacinar 2, 3 milhões de pessoas por dia no Brasil, que mostra a nossa capacidade, mostra a capacidade do SUS, a capilaridade e a capacidade de fazer. Ao mesmo tempo, quando você teve um grande afluxo de pacientes em estado grave, a capacidade do SUS de abrir leitos de UTI, mesmo com todas as dificuldades com monitores, de novo, do governo federal não ter ajudado, nós chegamos a ter falta de medicamento para intubação, porque o governo federal não tomou as medidas necessárias, faltou EPI, né, faltou equipamento de proteção individual, ainda assim, os municípios e os estados conseguiram organizar esses serviços de saúde e ter capacidade de abrir novos leitos para o atendimento. Então, assim, eu acho que... E a outra questão que aconteceu muito durante a pandemia é que o SUS adquiriu uma visibilidade. Setores que, historicamente, falam mal do SUS porque não usam, ou porque usam muito pouco, viram a capacidade, a possibilidade e a grandeza desse processo, né? Apesar de que o SUS ser aplaudido na bancada da Rede Globo no Jornal Nacional não significa que a Globo vai passar a defender mais recursos para o SUS, acho que são duas coisas diferentes, né? A gente precisa ter clareza disso para a gente fazer o debate necessário, mas o SUS adquiriu muitos novos atores, novas vocalizações, novos movimentos de defesa pela sua capacidade, pelo que ele demonstrou, que apesar de ter uma verdadeira operação submarino, né, uma verdadeira operação Titanic, tentando afundar o sistema brasileiro o tempo todo, ainda assim uma capacidade, uma resiliência, uma capacidade de resposta muito grande do sistema que deu essa, vamos chamar essa vocalização e essa visualização do sistema como ele nunca teve antes, o que, de novo, nos obriga, e é isso que nos aponta a necessidade de disputar e de apresentar propostas para que a gente tenha uma consolidação do sistema de saúde no Brasil, que tenha essas características que a Iola já falou, né? Um sistema que seja universal, que seja integral, que garanta a equidade, né? Que, no atendimento. Então, eu acho que a pandemia, eu resumo assim, ela serviu para mostrar as fragilidades da organização do sistema de saúde brasileiro, que foi a falta de coordenação, a falta de uma coordenação central, de provimento de equipamento, a postergação de compra de vacina, etc. De um lado, ela mostrou isso, e de outro lado, ela mostrou a grande capacidade que os gestores tiveram de organizar um sistema de saúde. Mas, ao mesmo tempo, ela mostrou a nossa maior chaga, né? Que a pandemia também mostrou, que é a desigualdade. Né? Seja na organização do sistema, mas seja no acesso a serviços de saúde e mesmo a capacidade, por exemplo, de fazer o isolamento social, do distanciamento, da obrigação de usar transporte público, da questão da proteção. Então, a pandemia atingiu muito mais os mais pobres, matou muito mais os mais pobres. Eu acho que a pandemia, ela, de alguma forma, ela
escancarou aí o conjunto de problemas, mas também o conjunto de virtudes que nós acumulamos durante esses 30 anos. Eu acho que esse é o pano de fundo que a gente tem para fazer o debate aí do novo momento do SUS, da necessidade desse novo momento na construção do sistema universal no Brasil. Certo. Iola, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu ainda gostaria de fazer uma rodada de conversa com vocês dois, começando por você, pedindo para você detalhar um pouco mais como que vai ser a conferência aqui em Belo Horizonte. Achei muito interessante o convite que você fez para que entidades, né, coletivos feito Alvorada, seguramente algum de nós estará lá, né, alguém de nós. Como que vai ser a dinâmica da conferência aqui no nível estadual e que participação, como que a gente pode contribuir, não é, nessa temática tão importante que é a saúde pública brasileira. Então, nós estamos, estamos nos organizando através do Zap, né? E utilizando as mídias possíveis, né? Instagram, Facebook. A gente está tendo adesão de muitos artistas e cantores fazendo gravações, né, de vídeos curtos, dando seu depoimento sobre o SUS. Teve uma aceitação muito generosa, muito bonita dos artistas mineiros, como Celso Adolfo, Rolando Boldrin, gente do teatro, muito interessante. Então, nós temos, inclusive, esse material que pode ser também posto à disposição para o Coletivo Alvorada também divulgar. A gente está fazendo uma conferência bem livre nesse sentido, bem flexível, né? É uma assembleia geral, vamos dizer assim, né? Onde a gente vai ter a participação do ex-ministro Quioro, Arthur Quioro, que está em Portugal, mas vai participar virtualmente da nossa conferência no dia 16. O professor Francisco Eduardo Campos, que é professor titular da Faculdade de Medicina, e ele, na época, era um militante, né, da criação da saúde, né, da reforma sanitária na década de 70 e 80. Então, nós vamos contar também com o depoimento dele sobre o que foi essa história da criação do SUS, né, naquele momento ali da derrubada da ditadura. E também vamos contar com o Elvésio Magalhães. Elvésio, nosso colega, companheiro, né, que foi gestor aqui da saúde no nível municipal, também no Ministério da Saúde, junto com o Fausto, eles fazem uma dupla quase. E também participou aqui do governo, né, estadual, e o Elvésio, então, também vai participar dessa sessão no dia 16. E também teremos, né, foi convidado e tinha aceito o convite o Tizumba para fazer uma apresentação né, na parte cultural, e depois nós teremos a discussão desse documento que Fausto se referiu, né, que vamos dizer, teria nosso posicionamento em relação aos grandes temas que hoje são importantes para o SUS, né, para a gente levar essa carta dos mineiros no evento nacional, dia 5 de agosto. E está todo mundo convidado a chegar no auditório, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, no dia 16, às 8h30 da manhã, e lá nós vamos ter essas apresentações e discussões, e depois a gente vai ter um processo que quem tiver interessado em ir a São Paulo, a gente vai trabalhar um processo de credenciamento dessas pessoas, pensando, inclusive, né, em ter uma dimensão maior de vagas que poderão ser ocupadas no local que será realizada a conferência em São Paulo, e também cuidando um pouco da segurança, né? Porque a gente está vendo que ainda não iniciou a campanha, mas toda mobilização tem provocado aí reações de provocadores e atitudes agressivas. Então, a gente vai fazer, vamos dizer, acompanhar, né, essa lista de pessoas que iriam para São Paulo. Então, é isso. Então, é chegar lá,
né, tem direito à palavra e vamos nos juntar nessa frente tão generosa e ampla que é a Frente pela Vida, que é uma frente que só existe para defender o SUS com essa concepção que a gente está aqui conversando. Uhum. Fausto, vocês pretendem entregar para os candidatos aqui no nível mineiro, né, estadual, entregar para os candidatos que vão disputar o governo de Minas uma cópia do texto aprovado aqui na Convenção Mineira e também na Nacional? Sim, a ideia é essa, aprovar esse texto no dia 16 e depois a gente vai uma forma de entregar aí aos candidatos do campo democrático, os que estão que têm já nas suas plataformas uma defesa do SUS, né? Então essa é a nossa ideia. Nós vamos fazer isso também no âmbito nacional para as candidaturas nacionais. E nesse entendimento, né, Ângela, de que o debate eleitoral é uma questão crucial, né? Acho que a eleição no início de outubro ela é definidora do futuro do Brasil, da questão quando a gente fala sempre que não existe democracia sem saúde, nem saúde sem democracia. Então, o pleito eleitoral no início de outubro ele é vital para a construção de um país democrático, um país mais inclusivo, etc. Mas no entendimento também que no período pós-eleitoral e de governo também existem projetos em disputa. Então essa é um pouco da ideia, né? Nós estamos acumulando também nesse sentido para que a gente continue construindo, que a gente tenha um vetor positivo de construção do SUS, né? Que eu acho que era o que a gente vinha observando até a questão do golpe, né? Como eu coloquei, nós não podemos falar que o SUS até 2014, 2015 era a oitava maravilha do mundo e que depois ele virou a última hecatombe, mas nós tínhamos um vetor positivo, né? Como eu coloquei aqui, da melhoria da expectativa de vida, da melhoria da mortalidade materna, da melhoria da saúde indígena, da melhoria da mortalidade infantil, de índices de transplante, de qualidade do sangue, etc. E que, infelizmente, esse vetor que ele era positivo, vetor, quando eu falo, é porque tinham forças puxando para um lado, forças puxando para o outro, mas que a gente conseguia caminhar no rumo. A partir de 16, e o golpe ele tem um pouco dessa característica, né? Ele tem um pouco disso que está por trás do golpe. Você deixa de ter esse vetor positivo e passa a ter um ator importante dentro do cenário, que é o próprio governo federal, atuando no sentido da desconstrução, né? Então, a nossa expectativa é que nós possamos participar do debate eleitoral como uma questão crucial e fundamental, e que depois, no próximo período, vitoriosos que esperamos ser nesse debate, nesse processo eleitoral, a gente continue a disputa pela construção desse sistema que nós achamos que é mais condizente, mais adequado para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento da saúde da população brasileira. Congelou a imagem? Não, acho que é só falta. Não, voltou. Bom, uma última questão minha para os dois, antes de pedir as considerações finais de vocês. A gente sabe da importância de uma bancada progressista no Congresso Nacional, né? Até porque o presidente da República pode muita coisa, mas se não tiver, né, um apoio, um respaldo no Congresso, as coisas complicam, e o caso da Dilma é o exemplo mais gritante, né, que a gente pode ter. Vocês estão trabalhando também na questão da saúde, essa tentativa de construir candidaturas que contribuam para uma posição progressista em relação a verbas e todas as outras necessidades do SUS? Tem também esse trabalho? Sim. Uhum. Sim. Inclusive, na nossa conferência do dia 16, alguns candidatos e candidatas devem estar presentes. Então, candidatos que já estão, né, colocando a defesa do SUS como sua principal bandeira, né? Então, isso é muito importante, viu, Ângela? Porque isso que Fausto acabou de falar, eu gostaria de fortalecer essa fala, é de que nós tivemos, até hoje, mais de 30 anos da construção do SUS, vamos dizer assim, uma
um gradualismo no financiamento e no investimento, em termos de equipamento, de fato, para o SUS qualificar sua atenção, né? Então, nos anos de governos democráticos, não refluiu o financiamento, mas também não cresceu. Praticamente, nós tivemos, né, se você pensar que é 3,8% de gasto público no país, ficou abaixo de 2% o gasto federal durante todos esses anos, né? Nunca chegou a 2% do PIB o gasto federal em saúde. Então, nós precisamos de ter realmente uma mudança de impacto político, tal como o Fausto falou, né? Pode ser que nós não tenhamos condições, vão ter que, né, mexer em mais fontes para ter um novo aporte a curto prazo, a partir do novo governo, que a gente espera que seja um governo que defenda, né, que assuma a responsabilidade com a saúde no país. Mas nós precisamos que a sociedade toda saiba que esse governo vai assumir essa responsabilidade. Não é simplesmente nos chamar para ir para dentro do ministério, né, e no dia a dia ir discutindo o que vai ser o financiamento do SUS em cada lei orçamentária. Nós precisamos ter uma diretriz de financiamento, de regressão do financiamento privado para o financiamento público. E daí nós podemos, inclusive, discutir as metas e os programas que devem ser privilegiados nessa reconstrução, né, do sistema. Então, é muito importante que tenhamos deputados, sem dúvida nenhuma. Imagina o que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional. As emendas parlamentares, elas recaem sobre a saúde de uma forma drástica, porque desde 86, da emenda constitucional 86, as emendas parlamentares, chamadas impositivas, passaram a ser diminuídas, subtraídas do piso mínimo da saúde. Então, se discute no orçamento e se desconta as emendas parlamentares, que nem sempre atendem a um planejamento coletivo, um planejamento sistêmico do SUS para atender necessidades, né, importantes, e que vão lá para a base eleitoral do parlamentar que aprovou a emenda, né, que ganhou a emenda. E agora nós chegamos a esse absurdo, né, de 41,2 bilhões de orçamento secreto, né, que vai... Coisa pública secreta, né? Coisa pública secreta, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que eu ouvi uma fala do Lula numa dessas oportunidades que ele discursou, e ele falou que nós precisamos pensar em colocar no lugar do orçamento secreto o orçamento participativo, que nós aqui em Minas tivemos, né, o prazer de viver por curto período de tempo, mas que foi uma experiência muito importante em alguns lugares do Brasil, nos primeiros governos que o PT desenvolveu aqui, né, no país. Então, assim, eu acho que é um momento de virada, mais ou menos como aconteceu em 88. Nós precisamos realmente falar em alto e bom som e de forma bastante unida de que nós defendemos o SUS e a democracia, como o Faustinho falava, né? E já contamos também com uma notícia muito boa, que é uma provável, bem certa presença do próprio Lula na nossa Conferência Nacional em 5 de abril. Olha, isso é excelente, excelente. Uhum. Fausto, você quer acrescentar alguma coisa ao que a Iola colocou sobre a conferência, a importância dessas candidaturas também? Então, acho que ela já colocou, quer dizer, o Brasil conseguiu implantar. Primeiro se falava de um presidencialismo de coalizão, né? Que era a necessidade de você, num país presidencialista, de ter uma base de apoio. Agora, eu acho que nós já passamos um pouco disso, né? Hoje nós já tem uma apropriação do orçamento público brasileiro pelo Congresso Nacional
através das emendas parlamentares impositivas e através do chamado orçamento secreto, né? E outras possibilidades. Cada hora você descobre novas formas de apropriação do orçamento público, né? E se pensa, às vezes, essa discussão das emendas impositivas, às vezes fica parecendo assim, mas o governo usava as emendas como barganha, só liberava do deputado da base, etc. O que a gente demonstrou é que não era isso, né? Na verdade, essa era uma forma que os parlamentares se apropriaram e que tornou quase impossível a renovação no Congresso Nacional. Se um deputado sozinho ele dispõe de 15, 16 milhões de reais por ano para distribuir na sua base, você imagina que é muito difícil ele não ser reeleito, né? Com esse dispêndio, E aí você tem o rompimento da possibilidade de estruturação de políticas públicas. As políticas públicas de saúde, elas são de médio e longo prazo. Então, essa coisa de você ter um parlamentar um ano que dá o recurso, no outro ano ele não dá. Eu abro um leito de CTI hoje com recurso de deputado, o ano que vem eu não tenho. Eu abro um centro oftalmológico com o dinheiro do deputado, o ano que vem não tem. Quer dizer, política de saúde não funciona dessa forma, né? Então, as emendas parlamentares, as emendas impositivas, têm um efeito deletério, um efeito de destruição mesmo da possibilidade de se você organizar políticas públicas. E a outra é a iniquidade, né? Eu tenho um hospital que recebe 30 milhões de reais de emendas impositivas num ano e tenho a atenção primária não recebe nada. Né? Não recebe nada, por exemplo, de emenda. Então, o papel desorganizador das emendas impositivas às vezes passa desapercebido, ou às vezes não passa desapercebido, primeiro para a grande maioria da população, que não consegue ter essa compreensão, mas passa pela imprensa também, né? Que não consegue entender como esse fenômeno esse fenômeno da apropriação do orçamento público, ele é desorganizador do ponto de vista de constituir políticas públicas mais consistentes. Então, eleger uma bancada hoje se tornou fundamental para o próximo governo, né? Porque a gente sabe que o Centrão ele está à disposição, né? Tipo assim, ganhou eleição em novembro, eles já viraram todos governistas. Tem uma piada aqui de um deputado de Minas, que eu não vou falar o nome, que ele foi chamado a atenção pelo PSDB porque ele mudou de posição logo no início do governo Pimentel. Aí chamaram a atenção dele, por que ele tinha mudado de posição. Ele falou, não, eu nunca mudei de posição, eu sempre fui governista, vocês é que viraram oposição agora, entendeu? Eu sempre fui do governo. Então, o Centrão é um pouco isso, né? Então, a gente sabe que eles têm preço, né? Mas eu acho que não pode ter um próximo presidente da República refém desse tipo de política. Então, eleger uma bancada hoje comprometida com um projeto de mudança, ela se torna mais fundamental. E eleger uma bancada ainda que apoie o SUS, para nós é muito importante, né? Então, essa é uma preocupação, e esse também é uma questão que acho que mobiliza todo mundo para essa questão também das eleições em outubro. Né? Certo. Bom, gente, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria, então, pedir para a Iola fazer as considerações finais dela e depois também para o Fausto. A palavra é sua, Iola. Sim, obrigada. Eu até gostaria de repassar esse ponto que a gente conversava, que é muito interessante lembrar que essas emendas, elas entraram no lugar do financiamento privado, né, das candidaturas. Uma parte, ela vem compensar, né, porque antes as empresas, né, quem tinha dinheiro, elegia o deputado para defender seus interesses. E agora eles estão fazendo a mesma coisa, só que com dinheiro público, né, com dinheiro do orçamento. E realmente o orçamento, a gente precisa discutir mais isso. Fausto está muito certo de falar como que a mídia trata isso de forma superficial. O orçamento é um espaço político, né, da disputa política, de interesses, né, do que para onde vai a arrecadação pública, os fundos públicos que uma sociedade gera, né? Eu falei aqui do orçamento da Seguridade Social. Quem que está ganhando com o orçamento da Seguridade Social? Os que têm dívidas na mão do governo,
né, de que o governo deve, então parte do orçamento está indo para pagar, e a outra, que Fausto também citou aqui, das renúncias fiscais, né? A renúncia de pagamento sobre a folha, a renúncia de pagamento sobre o faturamento, sobre o lucro líquido. Nós vivemos hoje um queijo suíço, né? Essas fontes que deveriam financiar a previdência, a saúde e assistência, hoje foram apropriadas, né, pelas empresas para garantir a estabilidade de seus lucros. Então, nós precisamos, de fato, ter um Congresso que tenha coragem, né, e tenha conceito, e tenha posição política e compromisso com a sociedade, né, para fazer com que a discussão orçamentária seja, né, um momento de enfrentamento da desigualdade que hoje está se tornando no nosso dia a dia brutal, né? Agora mesmo, uma reportagem da Unicef falava de 60 milhões de pessoas hoje com insegurança alimentar no nosso país, né? Praticamente, quer dizer, 40% da população com insegurança alimentar. Então, nós precisamos sair desse cenário, né? Não vai ser fácil, mas eu acho que nós aprendemos também com o passado, né? E é preciso que, né, Fausto, o Centrão não vire governista no próximo governo, porque não vai ser possível, né? Porque quem vai estar no governo vai agradecer esses senhores, né? E mandá-los para de onde eles nunca deveriam ter saído. Mas é isso, esse é o outro capítulo, né, que vamos ter na próxima etapa pós-eleitoral, né? Vamos ver qual cenário político a gente vai continuar lutando, né, pela democracia e pelos direitos sociais. Uhum. Fausto, suas considerações finais, por favor. Bom, Ângela, primeiro, obrigado aí pelo convite, uma satisfação poder discutir, ainda mais discutir com a Iola, né? Sempre para mim é uma alegria, uma honra. E acho que nós tocamos em várias questões, acho que espero que quem assista a gente tenha conseguido ser minimamente elucidativo, né, didático aí para a compreensão. Eu sei que a questão do SUS ela sempre tem aí vários aspectos que são muito próprios nossos, e às vezes a gente tem um linguajar que não ajuda, mas espero ter contribuído, e me coloco à disposição aí do Coletivo Alvorada, além de convocá-los e solicitar, pedir a participação de vocês aí na conferência, na divulgação, também me coloco à disposição para em qualquer outro momento, qualquer outro tema aí relacionado à saúde, que eu possa contribuir e possa participar. Obrigado aí pelo convite. Olha, a gente que agradece muito tanto a participação da Iola quanto a sua, Fausto, e dizendo o seguinte, que nós, Coletivo Alvorada, reforçamos, então, o convite de vocês para que todos participem da Conferência Livre Nacional Popular de Saúde. Ela é muito importante para o tipo de saúde que a gente quer, né? Todo mundo quer ter as melhores condições de saúde, mas nós temos que construí-las, e a hora é agora, né? Então, é fundamental. Todo mundo está convidado para no dia 16, né, lá na Faculdade de Direito da UFMG. Medicina. Desculpa? Da Medicina. Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina da UFMG, a data está certa, né? Dia 16, o horário? Das 8h30 às 13h. Das 8h30 às 13h. Quem não puder vai ter forma de participar virtualmente, não é? Mas quem puder ir vai ser um evento muito importante, muito bonito também, com muitas falas consistentes, presença de pessoas que têm uma longa tradição, além da Iola e do Fausto, claro, mas muitas pessoas que têm uma vida também dedicada, né, a essa luta, a essa causa, artistas, enfim. Vai ser muito bacana e, claro, que nós do coletivo estaremos lá. Bom, gente, muito obrigada, então, a presença de vocês. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte, olha, além da conferência, né, que é no dia 16, lá na Faculdade de Medicina, o Coletivo Alvorada tem eventos, aí eventos do próprio coletivo. A conferência a gente está apoiando, mas eventos do coletivo. Aí eu vou pedir a Alexandra para colocar
na tela para nós o primeiro desses eventos, que é a festa. É a festa Julinha. Lula de junho, não é? É a festa junina de junho. Nós já tivemos a festa de. Desculpa, nós já tivemos a festa de junho, agora nós temos a festa de junho. Vai ser de novo lá no Armazém do Campo. Todo mundo sabe onde fica, não é? É o Armazém do MST, em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, com Augusto de Lima, no Barro Preto. Vai ser no próximo domingo, dia 10, começa ao meio-dia e vai até às 7 da noite. E olha, vai ter muita música, comida, barraquinha, gente bacana, leva seus amigos, vai ser um encontro muito, muito, muito legal. Então, esse é o primeiro convite e é uma parceria do Coletivo Alvorada com o nosso queridíssimo também Armazém do Campo e o MST. Outro convite que eu quero fazer é para o dia 13 de julho. O dia 13 é na próxima quarta-feira, né? Então, daqui a uma semana. Vai estar sendo inaugurado na Praça 7, né? Bem no centro, né? O coração de Belo Horizonte, o Comitê Popular, não é? E vai estar lá a nossa tenda da democracia. Então, vai ter uma abertura, vai ter ato político, vai ter ato cultural, e os 3 momentos marcantes vão ser às 9 horas com a abertura, às 12 horas com o ato político e às 17 horas com o ato cultural. Então, muita gente legal também, muita gente que vai estar presente na Conferência Livre Nacional Popular de Saúde vai estar também antes nesse evento lá da Praça 7, que o Coletivo Alvorada é um dos principais articuladores, né? Então, todo mundo convidado, né? Bem informado, convidado. Aproveito nessa reta final, então, para pedir likes, curtidas, né? E se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal do Coletivo Alvorada, que você vai receber todas essas informações detalhadas na hora, em primeiríssima mão, tá? Você não vai precisar de ficar correndo atrás da informação, vai chegar para você. Mais uma vez, Iola, grande abraço, obrigada. Fausto, obrigada. E olha, gente, esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e a produção executiva do Pedro Martins. Esse programa é uma ação do Coletivo Alvorada, Ação Coletivo Alvorada. Beijo para todos vocês, muito obrigada. Beijo, até semana que vem. Tchau.